Oi, meu nome é Marta Soraya, eu sou aluna da turma 060 de Educação Especial. Eu sou uma mulher preta, com cabelos encaracolados, estou vestida com uma camisa azul com detalhes pretos e uso óculos com armação preta. Bom, eu estou aqui para falar um pouco sobre o pensamento de Vygotsky e o contexto sociológico da educação como introdução do trabalho do meu grupo. Essa integração da influência de Marx, no pensamento de Vygotsky. Trazer um pouquinho também como é que esse sujeito ele tem essa relação de um com o outro. Então, nós trazemos inicialmente a questão da linguagem como uma ferramenta de mediação. A zona proximal de desenvolvimento, aquela questão de que o indivíduo ele aprende com o outro, com aquilo que está próximo do seu contexto, a interação dessa cultura e da aprendizagem. Então, para Vygotsky, esse indivíduo ele não aprendia isolado. Havia uma necessidade da coletividade para o aprendizado. Então, Marx ele traz essa base estrutural da educação dentro de uma superestrutura educacional e essa escola também, que essa escola deveria ser uma escola neutra, mas é uma escola que também reproduz as desigualdades sociais dentro da educação. Tá? Conexões entre Vygotsky e Marx, então a gente observa o seguinte, o Vygotsky ele é inspirado pelo materialismo histórico de Marx, o materialismo histórico e dialético, em que ele traz essa construção do homem social e cultural, e que essa aprendizagem ela é uma aprendizagem que pode ajudar o homem a transformar o mundo. Então, eles acreditam na prática. Olá, me chamo Marília Rafaela, sou da cor parda, tenho cabelos cacheados na altura do ombro, estou usando uma camisa rosa com listas pretas e também estou usando um óculos redondo, branco e dourado. Atrás de mim tem um quadro branco com algumas frases citadas por Vygotsky, que também irei citar para vocês ao longo do vídeo. Mas para começar, vou começar falando para vocês sobre os conceitos espontâneos e científicos segundo a visão de Vygotsky. Na perspectiva de Vygotsky, a construção de conceitos tanto espontâneos, que são aqueles adquiridos de forma natural, através da experiência, quanto científicos, que são aqueles aprendidos em contextos formais e é um processo complexo e interativo. Vygotsky, ele enfatiza que a relação entre os dois são cruciais para o desenvolvimento intelectual e para a aquisição de conhecimentos, e que a aprendizagem de conceitos científicos se dá a partir da interação entre os conceitos espontâneos e a mediação social. Os conceitos espontâneos são aqueles que se formam a partir da experiência individual, das interações sociais e do contato com o ambiente. É a base para a construção de conceitos mais formais e complexos, como, por exemplo, a criança. Ela aprende a identificar um gato por meio de características visuais e sensoriais, ou seja, ela aprende como pelos e miados antes mesmo de aprender a definição de gato. Já nos conceitos científicos, são aqueles aprendidos e ensinados em contextos formais. São mais precisos que os conceitos espontâneos, são mais fundamentais para o desenvolvimento intelectual, como, por exemplo, como eu falei no conceito espontâneo, um exemplo do gato, no conceito científico, ele, a definição de gato como um animal de estimação com pelos, que embora possa perder esses atributos como pelo
e miado, ele continuará sendo um gato. E agora eu vou falar para vocês uma frase citada por Vygotsky, que é: nós nos tornamos nós mesmos através dos outros. Obrigada. Meu nome é Camila e eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos lisos e escuros. Eu vou falar um pouco sobre a linguagem na formação de processos superiores. Né? Primeiramente, precisamos refletir que a linguagem ela não é somente um veículo de comunicação. É a partir dela que a gente vai ter esse contato entre o nosso mundo interno e o externo, porque os signos linguísticos, eles vão atribuindo significado à nossa realidade. Por exemplo, a gente pode ter como base Levi Vygotsky, nas suas obras Pensamento em Linguagem e Formação Social da Mente, em que ele fala que a linguagem transforma funções mentais básicas em processos psicológicos superiores. Isso significa que quando a gente nasce, nós temos apenas as funções básicas e a linguagem que vai fazer essa mediação. Para complementar, Lacan fala também que a linguagem não apenas estrutura o pensamento, mas o próprio sujeito do desejo. Ou seja, ele começa a ser um sujeito consciente através da linguagem. Mas quais são esses processos superiores que são desenvolvidos em que a linguagem tem um papel muito importante? Por exemplo, a memória. Por quê? Porque a linguagem ela consegue trazer lembranças mais organizadas através de listas, associações, dar nome às experiências, às informações. Também a autorregulação. Quando você, por exemplo, está concentrado, estudando, você pensa, preciso focar nisso, em um momento de dispersão. Então, é linguagem ajudando nesse processo. No pensamento conceitual, porque já trabalha com a subjetividade, né? Nem tudo é objetivo. Para a gente compreender algo mais conceitual, a linguagem ela também dá esse suporte. E a criatividade, porque senão apenas repetiríamos o que estamos ouvindo. E não é o caso, né? A linguagem ela ajuda a criar novos conceitos, combinar conceitos e a gente ter a capacidade da invenção. E eu trouxe novamente a ZPD, por quê? Porque a ZPD é a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue fazer com a ajuda de um adulto, né? E quem faz essa mediação? É justamente a linguagem, que pode ser por meio de uma explicação, um questionamento, orientações. Então, por este motivo é que é importante a gente estudar a linguagem que como base da formação desses processos, que são os processos superiores, porque nos ajuda a entender como o sujeito ele se torna consciente, reflexivo, criativo. Muito obrigada pela atenção.